Prontinho. Glaucia, confirma para mim seu nome completo, por favor. Meu nome é Gláucia Portela. Você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim. Caso algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaúde.com e solicitar a retirada do vídeo. Você não precisa justificar os motivos, é só fazer o pedido e informar que a gente remove o link, tá bom? Tá, ok. Glaucia, eu vou te pedir um minutinho só para eu atender uma Tá bom. encomenda aqui, só para receber uma coisa rapidinho dos Correios, eu já retorno, tá bom? É Tudo rapidinho. bem. Prontinho, voltei. Obrigada, viu? Tudo bem. Glaucia, eu vou te pedir para começar, então, se apresentando, falando aonde você mora, qual a sua idade, se você tem filhos, se é casada. Tá, eu tenho 46 anos, moro no Rio de Janeiro, bem na parte rural mesmo, em Tinguá. Sou casada, tenho 2 filhos. E qual que é a sua trajetória, assim, profissional, até chegar na parte de terapeuta? Bom, eu entrei nessa devido, assim, às enfermidades que a minha mãe apresentou, né? Com vários tipos de medicamentos que ela estava tomando e não tinha resultado. E também eu vim na pandemia morar aqui na parte da zona rural. Até então eu não entendia nada de planta, nem sabia nada. Aí eu peguei e comecei a me introduzir nessa área, justamente por morar nessa parte da zona rural. E comecei a ajudar minha mãe, através da pressão alta. Ela tinha uma pressão que não controlava, então eu comecei a estudar e ver os vídeos. E nisso eu achei o vídeo do Daniel, né? Uhum. Só que na época eu não tinha condições, eu estava desempregada, meu esposo desempregado, então eu não tinha condições de fazer o curso. Uhum. Comecei a fazer um cursozinho básico e me interessar mais por essa área. Até então que eu cheguei no final do ano passado, comecei a juntar dinheiro e entrei logo diretamente no terapeuta. E você trabalhava do quê? Não, na verdade eu estava desempregada, não estava Uhum. trabalhando, por isso que eu não tinha condições de fazer o curso dele. Aí depois de bastante tempo, obter alguns conhecimentos básicos, bem básico mesmo, aí eu comecei a fazer xarope, comecei a aumentar a minha renda através das plantas. Tá. Aí você começou a atender, então,
Mas antes mesmo de entrar no curso, só vendo as lives, ali assistindo o material gratuito do Daniel. Isso. Tá. Eu comecei a ajudar as pessoas mais assim, vizinho, família, né? Uhum. Aí fiz bastante tratamento até então, principalmente para gripe, também nessa. Na verdade, a parte da Covid também eu já estava ajudando sem saber, porque eu não entendia nada e estava usando algumas ervas que hoje eu vejo que estava super certa na Ah, própria família. e Para aí, conta de matriculou no curso, foi no final do ano, ano. se eu não me engano, foi novembro ou dezembro. Acho que foi novembro. E você, como que tá o andamento assim no curso? Você já concluiu? Fez metade? Como é que tá? Eu estou, acho que com 54%. E aí, como é que você sente esses conhecimentos que você obteve no curso? Eles, o que que mudou, né? Porque você, como você disse, você sabia superficial, estava aprendendo, mas depois de ingressar no curso, o que que mudou? O profundo, né? Porque, como eu falei, eu também fiz técnico de enfermagem. Mas o que nós estudamos lá não é essa base muito assim, bem profunda que o Daniel ensina, tá? Ele ensina uma base que precisa realmente você ter capacidade, entendimento para você estudar e abrir bem a sua parte da, assim, abrangir, né? Assim, a parte que eu digo é sobre o corpo humano, porque Uhum. as plantas, você tem a resposta no Google acadêmico, você tem, mas sobre o corpo humano você não tem. Então, se você não ter uma base sobre o corpo humano, você não faz um bom tratamento. Né? E quando eu fiz esse curso de enfermagem, eu não tive essa base que eu estou aprendendo agora com o Daniel. Você chegou a trabalhar como enfermeira? Não, Não. eu só fiz o curso e eu achei que não era para mim. Ah, é? Por quê? Na verdade, eu não tive estômago, né? É. Nessa área da saúde eu não tive estômago, não. Então eu abandonei, não abandonei, eu concluí o curso. Eu fiz, eu tenho um diploma, mas não segui essa carreira, Uhum. entendeu? E essa parte do Daniel, ele abre muito a nossa mente sobre todos, a parte toda em geral, dos órgãos, de todos os do sistema, no caso, né? Uhum. E aí, então, você trabalha como terapeuta já há quanto tempo? Não, na verdade, eu faço o atendimento assim para vizinho, assim, como terapeuta cobrar, não. Você, então, você não cobra pelos atendimentos. Não, não, eu faço assim, eu ajudo os vizinhos, eu ajudo da família, as pessoas que me pedem, entendeu? Tá. Vizinhos e amigos só, mas sem remuneração. Mas você pretende, quando concluir o curso, né, tiver a credencial, você pretende trabalhar como terapeuta remuneradamente? Sim, é o meu sonho. Eu eu estou batalhando esse tempo todo para poder conseguir esse curso. Agora que eu consegui, eu vou em frente, Uhum. entendeu? Porque na época era o meu desejo de fazer o curso, só que eu não tinha condição nenhuma. Pedi várias pessoas, as pessoas me viraram, não podia, então eu tive que entrar numa coisa mais básica do básico, para me entender assim, nem o inicial, porque jogam muito grosso, mas não ensinam nada. E aí você fica o quê? Procurando em outros sites, com outros professores, mas no caso aí do curso do terapeuta, você tem a base toda, você tem o Uhum. sistema todo para você estudar a parte das plantas toda, entendeu? Então basta você querer estudar. Se você estudar, tá dentro. Aprende muita coisa, É, entendeu? O é curso mesmo. dele é muito bom e eu falo mesmo, é para quem quer estudar e aprender.
Uhum. E aí, aonde que você pretende atuar, né? Aí, na, na sua comunidade, na sua região, como é que você almeja, assim, começar depois de... Oi? Online. Ah, tá. Você pretende fazer atendimentos online. Então, eu tenho um filho pequeno, então não tem como, Uhum. entendeu? Ele depende muito de mim ainda, então eu não posso ficar um local fixo. Eu pretendo online. Tá. E o que que você acha que está trazendo, né, de transformador para você o curso de terapeutas? Assim, assim, sinceramente, é aquilo que eu te falei, a base. Você olhar a pessoa te falar e você viajar. Você Uhum. viaja no que ela está falando e parece que vem o mapa todo do corpo humano e você vai montando. E nisso você vai no ponto. Para você é fácil fazer a anamnese dessas pessoas assim que você atende já? Agora sim, porque eu tenho também outros cursos, é o que eu te falei, aprendi várias bases. Mas, assim, quando eu faço a anamnese da pessoa, às vezes eu já sei logo onde é o ponto, né? Então, eu já vou direto. Quando a pessoa fala, eu falo: ó, tem isso? Tem. Aí eu já sei, já. Tem isso, é assim, assim? É. Aí eu já sei já onde que é a base. Aí, às vezes, a pessoa quer tratar um problema que eu falo: não pode começar por aí. Aí a pessoa, às vezes, tem gente que fica até com raiva, né? Mas às vezes eu nem falo para que serve. Eu falo assim: ó, você precisa dessas plantas aqui. Porque se eu falar, a pessoa não aceita o tratamento. A pessoa acha que eu tenho que tratar, supor, uma dor de cabeça. Dor de cabeça não é ali a dor de cabeça. Então, eu vejo o ponto que é e trata ali. Uhum. Mas mesmo fazendo, né, outros cursos, quando você senta para fazer uma anamnese, para aplicar, né, o programa mesmo, você usa mais o conteúdo do APS ou você usa um conhecimento de um pouco de cada? Como é que é? Um pouco de cada. Eu uso um pouco de cada e às vezes nem o que está ali na anamnese, porque eu vou de acordo com o que o assunto está me direcionando, Uhum. entendeu? Às vezes as pessoas, é aquilo que eu te falei, as pessoas acham que, supor, igual um tratamento que eu fiz agora da vesícula, eu não podia tratar somente o problema dela ali da vesícula. Eu tinha que ver o outro problema do ácido úrico, que estava muito elevado. Ela estava com outros problemas, então eu tinha que englobar tudo, que senão não dava resultado. Tá. E hoje, como que tá, assim, a sua segurança em relação aos tratamentos que você propõe para as pessoas? Ah, muito bom, nota 10. Depois, assim que eu entrei, eu fiquei mais assim segura e sem contar também que eu dei agora uma parada, né? Eu dei uma parada assim porque eu preciso me empenhar mais no curso, né? Então, eu estou reduzindo, não tem como. O curso exige muito da gente. Se você não estudar, não tem como, entendeu? Você fazer aquelas provas que tem lá. Eu até outro dia eu estava falando, foi, nossa, essas provas estão arrebentando. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Então, aí eu dei uma parada nesses atendimentos, mas eu me sinto bem segura, bem melhor. Como que você vê, assim, um atendimento, né, seu antes do APS e agora, né, que você já está fazendo, que você já tem mais prática? Então, é aquilo que eu te falei. Eu tinha uma base, mas não tinha segurança e não tinha o aprofundamento que eu tenho hoje, com curso, entendeu? Porque é o que eu te falei, quando eu faço anamnese, eu viajo pelo sistema, porque eu já estou aprendendo essa base nesse curso do Daniel, Uhum. entendeu? Porque o que eu aprendi foi, vamos botar, é o básico do básico sobre o sistema. O Daniel não, ele ensina o profundo, Tá. entendeu?
Aí tá bem melhor. E me fala como é que foi o tratamento que você fez, né? Que você começou a pesquisar por conta da saúde da sua mãe. Como que foi o tratamento que você fez com ela? Como é que ela está hoje? Então, a minha mãe está bem melhor. Só que o que acontece? O problema dela é mais físico, né? Por causa do corpo. Então fica mais complicado. Mas está controlada, a pressão está controlada. Ela ainda toma ainda um medicamento só, ela tomava vários, ela ainda toma um. Então tem que estar sempre, né? Fazendo controle de tudo da minha mãe. E em você, o que que você conseguiu tratar? Ó, na verdade, é o que eu te falo. Ó, no começo, eu olhava muito pela minha mãe, não olhava para mim, entendeu? Porque eu tenho glaucoma, então eu não olhava para mim, porque todos os médicos que eu já fui sempre falam que não tem cura, não adianta, que não tem cura, que isso só dava anti-inflamatório, antibiótico. Aí eu não olhava. Mas uma vez que eu estava fazendo outro curso, eu encontrei um verdinho, um APS, um verdinho, que inclusive ele está fazendo o terapeuta 8 também, só que ele é da outra turma porque ele fez o APS. Aí ele pegou, eu entrei em contato com ele e perguntei se ele tinha algum tratamento para glaucoma. Aí ele foi e me deu o tratamento que o Daniel ensina nos aulões. E nisso eu fui colocando em prática. Mas ele falou, eu lembro que ele falou assim: eu já dei vários tratamentos e ninguém seguiu corretamente. E me deu. Aí eu fui tratando, depois de uns 3 meses que eu vi o resultado, foi vendo o resultado, depois de uns 3 meses. Aí depois eu coloquei e mandei para ele. Eu falei assim: olha aqui. Aí mandei a foto da minha vista antes e mandei a foto da vista depois. Ele ficou surpreso. Nossa, aí ele começou a empenhar, entendeu? Porque ele não tinha segurança, achando que eu não ia fazer. E você lembra Aí, que você usou? no começo, eu usava muito, era água de alho, intercalava, porque eu tenho a pressão baixa. Água de alho, limão, suco de beterraba, cenoura, moringa, o tratamento todo que o Daniel colocou lá, ginkgo biloba, açafrão, eu comecei a usar, só que foi parcelado, ele foi me dando parcelado. Uhum. Aí eu fiz muito exercício facial, caminhada, até hoje eu faço. Aí nisso eu fui tirando, eu tirei o colírio, não uso mais. E nesse período eu também eu fiz um exame da cabeça que deu que eu tenho, né? Artrose entre a cervical e a cabeça e o crânio. Então o meu problema gravou mais ainda com isso, né? Então, quando ele viu o resultado, ele falou assim: cara, agora eu percebo que realmente está fazendo resultado em você, porque com esse exame que tu tem aqui, é muito complicado tratar isso, tanto o glaucoma como a artrose na cabeça, Uhum. entendeu? E agora você continua usando, então, os sucos, as plantas, Tudo, tudo, porque é crônico, não tem como, né? tá? Mas você não usa mais nenhum remédio químico. Nenhum. Não uso para glaucoma, não uso, para dor de cabeça também. Quando me dá, aí é muito difícil. Aí eu uso alguma tintura. Eu trato sempre com tintura, essas coisas assim, mas eu gosto mais mesmo do suco da beterraba. É. O suco da beterraba é maravilhoso, cara. Não tem comparação entre o suco da beterraba, a cenoura, não tem não. Maçã, não tem. E você não compra mais remédio de farmácia. Você se Não uso, trata realmente só com o que você tem aí, de planta. aham, não uso nenhum.
Não Legal. tenho, não uso nenhum. E além da sua mãe, você conseguiu ajudar um outro familiar, assim, com alguma questão de saúde? Bom, eu uso, vou te falar, meu filho teve cachumba. Aí eu tratei ele, né? Levei no pediatra, só que o pediatra achou que não era cachumba, porque o Hum. meu filho só estava com as amígdalas, né? Tudo alterada, mas o meu filho não tinha nada, não tinha febre, não tinha rouquidão, não tinha nada. Aí ele foi e mandou eu para um especialista. Aí o especialista falou assim: não, isso é cachumba. Mas ele não está demonstrando que está com cachumba. Então a gente vai fazer um exame para comprovar se é realmente a cachumba. E realmente foi a cachumba. Por causa das plantas que eu estava usando, só planta. Ele não tinha, ele só estava com a vitamina alta. Então você tratou seu filho com cachumba só com o uso das plantas, você não introduziu nenhuma química. Não, o antibiótico foi as plantas, anti-inflamatório, Aham. planta. Tudo foi planta. Eu Ai, que tratei beleza. cachumba com planta. O médico achou que não era cachumba, porque ele ainda gritava e tudo no consultório. Meu filho é bem levado, ele começou a gritar, gritar, e falou: não é cachumba, impossível. Cachumba, a criança não sente dor, a criança tem febre. Aí ainda perguntou: e está tendo febre? Eu falei: não. Ué, mas o que você está dando? Eu falei: planta. Aí eu, pô, mas não acreditou. Uhum. Entendeu? Só com planta. Cachumba foi só com planta. Eu trato cachumba, infecção de garganta, bem alterada mesmo, com aquelas amígdalas bem complicadas, tudo com plantas, tá? E seu marido, você tratou alguma coisa nele? Algum Não, vizinho? Não? não, vizinho já. Eu trato, mais assim, para vizinho, feridas. Não sei se você já viu lá no grupo, que eu até postei uma lá, a menina tava, acho que o médico deu como hanseníase. Ela foi no médico, ele passou todo o tratamento de hanseníase, mas ela não melhorou, tomou 7 dias. Aí o depoimento está até lá. Ela veio para mim, já estava toda lastrada, que a axila entre a barriga, já estava toda lastrada de ferida. Em 7 dias eu tratei ela, menos de 7 dias ela ficou boa. Olha, Menos de 7 dias. E ela tomou antibiótico, tomou ivermectina, não melhorou. 7 dias de tratamento com médico e não teve melhora. e o Aí que que você usou? eu tratei ela com banho, com pomada e limpando a parte circulatória dela. Uhum. Só isso. A bichinha ficou boa. Legal, hein? É. Hernia de disco eu trato bastante. Hérnia de disco. Hernia de disco eu trato bastante, E tá? aí, como é que é? Assim, fala o caso que mais te deixou orgulhosa, assim, o que que a pessoa usava, qual que era a dor que ela tinha e o que que você usou para tratar? Cara, são assim, eu acho que todas as conquistas são boas. Dessa menininha foi ótima, que ela, se você ver a foto assim, depois eu vou ver se eu mando para você. Se você ver a foto, você fala, nossa, 7 dias tratar isso aqui, entendeu? Foi uma benção. Mas minha mãe também, com a pressão, várias dores, dores no calcanhar, tanto ela como a minha vizinha, trato. O médico teve um aqui que o médico falou que menos de 30 dias ela não ia andar. Ela começou a usar meu medicamento, tá andando. E aí tem uma aqui que é a minha vizinha também. Essa estava bem acamada. Ela tem hérnia de disco, diabetes, pressão alta, zumbido no ouvido. Aí essa daqui eu fiz um conjunto para ela, tratei ela, e o médico falou que ela ia ficar na cadeira de roda. Hoje ela cuida de 6 cachorros.
6 cachorros enormes. E o que que você usou nela? 72 anos a vovó. 72? 72 anos a vovó. Já estava acamada. Quando ela andava, assim, cheia de dor, andava de moleta. Nossa. Nela tem muitas coisas mesmo, porque eu tratei zumbido no ouvido, eu tratei tudo controlado, pressão, diabetes, tudo controlada. Mas o foco dela foi o caroço de abacate. Hum. O foco dela mesmo foi o caroço de abacate, que eu vi que transformou a vovozinha. É. É, E ela, você usou mais alguma coisa além do abacate? muita coisa. Fiz polivitamínico para ela, farinhaço, um polivitamínico potente para ela, várias tinturas que envolve a parte da. No caso, nem seria. Na verdade, eu não foquei na diabetes. Não foquei na diabetes, não foquei na pressão, porque eu sabia que as ervas iam cobrir esse lado. Uhum. Eu foquei na dor, que ela tinha muita dor no corpo inteiro, e no zumbido de ouvido, que ela reclamava muito, entendeu? E na purificação do sangue, foquei mais nesse tópico, que uma coisa foi reajustando a outra, Uhum. entendeu? Reajustou ela todinha. Aí foi desaparecendo zumbido no ouvido, foi fortalecendo ela muscularmente, que ela também não tinha massa muscular. Aí ela ficou bem. Depois Hoje eu ela vou ver tá, hoje ela tá super. radiante, me agradece o tempo todo. Me E como, agrade... Ela deixou, ela usava muito medicamento, uhum. muito. Aí ela também foi no médico, né? O médico perguntou o que ela estava usando, aí ela falou assim: agora eu estou só com plantas. O médico não acreditou, o médico falou assim: quer só com plantas? Larguei tudo, os remédios todos de diabetes, de pressão, injeções cara para dor. Ela não usa mais nada. Aí ela só está no quê? Na tintura, polivitamínico, né, que tem que ter, não adianta a pessoa se fortalecer, né? E, e vou te falar também, o óleo de copaíba, maravilhoso. Eu Hum. faço tratamento com óleo de copaíba, óleo de andiroba, óleo de abacate, abóbora, coco, aí vou colocando de acordo com cada um. Uhum. E tudo certo o tratamento. E você tem facilidade, né, em encontrar também muita planta aí, né, pela região que você mora? Que é rural, mas eu também tenho uma amiga no Pará que ela transporta para mim. Ah, legal. Pará. Olha que legal. Que É, bom, que isso bom. aí. E como que você se sente, Glaucia, assim, né, tanto o resultado bacana, né, essa senhora mesmo, o seu filho, como é que você se sente quando você tem esses resultados? Eu fico assim orgulhosa de mim mesma, né? Porque eu não achava que eu ia chegar onde eu estou chegando, né? Porque você vê assim, tanta enfermidade, os médicos não sabem mais o que a pessoa tem. Eu tratei uma pessoa que até hoje ela não sabe o que tem, que teve, ela não sabe, o médico não conseguiu um diagnóstico para ela, ela não conseguia segurar nem o celular, ela não ia no banheiro sozinha, ficou acamada, foi paralisando, foi. Aí eu me pediu ajuda, eu falei, cara, eu não sei como tratar, não tem um diagnóstico. Aí eu fui pelos sintomas. Hoje a pessoa já voltou a trabalhar, só tem que me agradecer, entendeu? E o médico não descobriu o que, é que a pessoa teve. A menina teve. Ela foi em vários médicos, não conseguiu. E hoje ela está trabalhando. Ela fala mesmo
que graças a mim, né, e a Deus, ela está aí. E como que você se sente? Ah, muito bem, graças. Eu fico assim, meu Deus, eu consegui fazer alguma coisa a mais do que o médico, né? E com o quê? Com plantas, entendeu? Com plantas. Pesquiso, vou vendo, né? Vou procurando os vídeos do Daniel, que eu confio muito, né? Também das lives que as pessoas falam, né? Muito importante esses vídeos, dá uma segurança que a pessoa fala que fez o tratamento, aí vou observando, vou vendo, vou anotando, depois vou pesquisando, vou vendo se a pessoa pode tomar aquela planta ou não pode, entendeu? Eu vou fazendo o que eu posso. Aí, quando chega a mim, vou te falar, já a pessoa já está, vamos botar assim, desenganada. Uhum. Só procura quem planta mesmo e segue quem o médico já bateu o martelo e já falou que não tem mais o que fazer. Entendeu? Aí procura as plantas. Mas graças a Deus, Deus está dando vitória aí e a gente consegue um bom resultado. Hernia de disco também tratei um jovem que também da Forças Armadas. O médico falou para ele que ele tinha que fazer a operação, mas que não dava segurança nenhuma, que ele podia ficar na cadeira de roda. Ele chegou a ficar 20 dias acamado, esse jovem. 20 dias acamado por causa da coluna, travado. Tinha procurado vários tipos de tratamento. Aí, esse foi o que eu ofereci a ele. Aí ele falou assim: eu vou tentar, mas não tenho fé, não. Vou tentar Uhum. porque eu já tentei tanta coisa. Aí ele dá o testemunho também, que em 20 dias ele já estava sem dor. Olha. 20 dias ele estava sem dor, ele não conseguia fazer corrida, porque o emprego dele precisava fazer, né? Porque é Forças Armadas. Ele falou que não conseguia fazer corrida, não conseguia segurar o filho, que era pequenininho, não conseguia, não tinha força muscular, não tinha, e foi obtendo tudo isso, através das plantas. E você lembra Esse o que você Esse indicou? eu não queria usar suplemento alimentar nele. Esse daí eu usei sucos também com ele para fortalecer e academia. Ele foi Uhum. bastante academia, que o médico já tinha também orientado ele, aí eu forcei ele, eu falei, vai para academia, tem que ir fazer os exercícios. E coloquei as plantas. Uhum. Em 20 dias esse ficou bom. Esse, até, ele fala, em 20 dias fiquei sem dor, uma coisa que tinha anos que eu não sabia o que era ficar sem dor. Olha, É um jovem. que legal. É. Várias pessoas. Eu também, com artrose, não tenho dor, entendeu? Era Uhum. para ter. Entendi. Eu sentia tanta dor, que eu não podia pentear cabelo. Chegou Não. assim, não penteava cabelo, não abria os olhos, eu tinha os olhos todos, bem fechadinho, porque era muito inflamada. Quando eu comecei a usar as ervas, eu sentia a inflamação sair pelos ouvidos. Caramba. É complicado. Comecei a usar as ervas e saía a inflamação pelo ouvido. É muita benção mesmo, assim, que muita conquista. Eu já tratei muita pessoa assim, coisas bobas, assim, bobas assim, que já tratei coisas mais, né? Mas com grande vitória, assim, que eu vejo, eu falo assim, as pessoas chegam aqui, ó, bronquite, criança não tem mais crise de bronquite. É, assim, parte da menopausa. Uhum. Mulheres complicadíssimas, eu falo, pô, toma isso, toma aquilo, vem cá, faz isso, faz aquilo. As pessoas seguem. Entendeu? Então, eu acho assim que é muita vitória. Esse curso, essa profissão, só veio aí para abençoar o povo, entendeu? Só para abençoar, porque não é todo mundo que quer, não é todo mundo que acredita, mas aquele que acredita e aquele que segue tem um bom resultado.
Legal. E o que que você diria para um verdinho que está na dúvida se vale a pena ou não participar do curso? Poxa, cara, primeiro, para ele estar em dúvida é porque ele já entrou nessa. Ele está pesquisando. Então, vale muito a pena. O conhecimento, se você não quer, assim, atender ninguém, mas só você ter um conhecimento para tratar você própria, a sua família, a pessoa que você está ao seu redor, já vale muito a pena. Porque o sistema de saúde não está fácil. Não tem médico, então o ser humano precisa correr para algum lugar, senão vai padecer. Então, precisamos sim ter um conhecimento de tudo, da natureza, a base de tudo, para poder fazer um bom tratamento. Eu digo, vale a pena fazer o curso. E ainda falo mais, vale a pena fazer um do terapeuta. Porque dentro do terapeuta eu tenho os outros. Mas eu vejo, é uma base. Mas Uhum, você precisa do terapeuta. Mas só entra quem quer estudar. uhum. Quem quer obter um conhecimento profundo, entendeu? Ter mesmo e aprender. Para aprender, entra, que vale a pena. E para encerrar, você teria alguma mensagem para deixar para o Daniel? Segue em frente. Obtenha mais conhecimento para nos ensinar. Tá de parabéns, professor. Legal. Obrigada, eu vou encerrar a gravação. Valeu.